Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um dia nós estamos aqui no nosso encontro diário estudando a lição da Escola Sabatina. E muito bem, o estudo de hoje, se você ainda não estudou, se prepara. Se você já estudou, eu acredito que você deve estar assim como que pensando, uau, a minha cabeça parece que vai explodir, porque parece uma contradição tremenda o que os salmistas estão falando, dizendo nesses salmos. Para você ter uma ideia, eu quero ler aqui para você, eu separei aqui alguns salmos, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. O Salmo 58,6 diz assim, verso 6, ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. E continua no verso 7, escorram como águas que correm constantemente, quando ele armar as suas flechas fiquem feitas pedaços. Agora olha o verso 8, o que o salmista está pedindo para Deus. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Forte, né? Dá para piorar. E aí nós temos o Salmo 69, onde ele fala, versículo 22, torne-se-lhe a sua mesa diante deles um laço e a prosperidade em armadilha, escureçam-lhes os olhos, ou seja, fiquem cegos para que não vejam e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. O Salmo 83, então, o finalzinho dele diz assim, olha, confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 94, agora o verso 1 diz, ó Senhor, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. E finalmente, o salmo talvez mais controverso, é o Salmo 137, que nessa oração o salmista ele termina dizendo o seguinte, a filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. E aí ele termina. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Forte isso, não? Eu acho bastante forte e com certeza é algo que confunde a cabeça de muita gente. Como que pode ser? Como que a gente pode coadunar isso com a questão do amor ao próximo e também do amar os inimigos que nós vemos lá no Novo Testamento? Será que o Novo Testamento foi uma nova luz que lançaram, que apareceu e que o salmista lá do Antigo Testamento ainda não conhecia? Bom, lembre-se de que, primeira coisa, os salmos, eles servem para quê? Eles servem para nos ensinar como orar a Deus. E nós já vimos que os salmos, eles precisam expressar o nosso sentimento a Deus. Então nosso sentimento de tristeza, nosso sentimento de amargura, nosso sentimento de tudo que há de ruim aqui dentro, inclusive esse tipo de angústia, esse tipo de ira. Então nós vamos aprender que algumas coisas interessantes. Primeiro, o salmista, ele não, apesar de ele pedir esse tipo de justiça, ele mesmo não executava esse tipo de justiça. Ele clamava por isso, mas ele esperava que Deus fosse o Senhor que executasse a justiça. E isso é tão interessante, amigos, porque muitas vezes nós mesmos nos iramos com alguma coisa, e talvez isso já aconteceu com você, e você ficou tão bravo, mas tão bravo, que você deu um murro na mesa. Mas no seu coração, talvez você quisesse acertar esse murro em outra coisa ou em outra pessoa. Mas você canalizou todo aquele ódio, toda aquela sua raiva onde? Naquele murro. As orações, esse tipo de oração que nós temos aí, é uma pessoa extremamente, intensamente angustiada e ela canaliza toda a sua angústia para Deus. Ela diz para Deus o que ela está pensando, o que ela está sonhando, o que ela está desejando, mas ela mesma não executa isso, porque como nós já vimos aqui em alguns salmos, Deus, ele sim é o juiz, e é ele que vai fazer juízo, porque o seu juízo, ele é misturado com o seu amor, com a sua graça, coisa que nós não temos, tá legal? Mas a lição também, ela nos ensinou alguns outros pontos aqui. Então eu já falei que Deus é o juiz, a vingança vem dele, nós devemos esperar realmente nele, e a retribuição de Deus, ela é divina, ela é graciosa, e nós devemos ter isso aqui em mente.
E Deus reconhece também o sofrimento dos seus filhos. Ele incentiva a voz contra o mal. Ele incentiva que nós fiquemos indignados contra a injustiça. E isso daí é algo que nós devemos fazer constantemente, ficarmos indignados, orarmos por justiça e às vezes até extrapolar em nossas orações aquele sentimento de injustiça que nós sentimos, mas sempre terminando as nossas orações sabendo uma coisa: nós temos um Deus que é justo e Ele vingará sim os seus filhos. Os Salmos também, ele dá voz aos sofredores. Ele assegura que Deus está ciente do seu sofrimento. Então nós podemos ter essa certeza. Eu não sei se você já se extrapolou aí com Deus em oração. Às vezes a gente pensa que é pecado. Oxe, não vou falar isso não. Não, a oração é o lugar de você abrir o seu coração a Deus. Você dizer, olha, o que está te incomodando, Senhor? É aquela vizinha, aquele vizinho, é aquela pessoa que está pisando no meu calo, é aquele que me traiu. Senhor, faz justiça. Nós devemos colocar isso nas mãos de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós descansamos. Precisamos estudar mais, depois você dá uma procurada aí sobre salmos imprecatórios, tá legal? Tem um livro chamado Entendes o que Lês, que eu também indico para você. Você pode comprar ele e lá tem um capítulo que fala sobre os salmos e aí tem uma nota especial lá sobre os salmos imprecatórios ali. Tá bom, gente? Então amanhã a gente se vê mais uma vez. Até lá!